As práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Uma das abordagens desse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. As indicações são embasadas no indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O chazinho de boldo contra a má digestão, o de camomila para uma boa noite de sono, uma imposição de mãos para renovar as energias, ou as finas agulhas inseridas no corpo para aliviar as dores. Em algum momento da sua vida, você deve ter tido contato com essas ou outras terapias integrativas, algumas usadas há milhares de anos como tratamentos de saúde em culturas e comunidades. O cuidado do corpo não é só físico, mas também emocional, mental e espiritual. E para falar sobre todos esses cuidados, recebo a Yara Barlett, enfermeira, oncologista e terapeuta integrativa. Yara, muito obrigada por vir aqui comigo neste bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Yara, no que difere as terapias integrativas com a medicina que a gente é acostumado? Então, a medicina integrativa, assim dita, ela foca não só na doença, nos sintomas das doenças. Ela vem tratando o corpo físico, o espiritual, o mental e o emocional do ser. Então, ela visa ver o cliente, a pessoa como um todo, buscando tratar não só a doença, mas o foco de onde tudo isso foi gerado. De onde veio essa doença? Buscar na origem, o início onde tudo começou. E aí sim, trazendo equilíbrio para o corpo e tentando tratar e equilibrar, amenizar todos esses sintomas. E quais são as terapias mais comuns para quem está assistindo a gente? Ouviu você falar agora, mas que são essas terapias integrativas? Será que eu já tive contato? Será que eu conheço? Quais você pode citar que são mais comuns, que você vê que as pessoas estão mais habituadas em procurar? Essas terapias, elas já são todas, são 29 práticas integrativas complementares à saúde que são liberadas, já são registradas e já têm atenção do Ministério da Saúde. Ele já reconhece essas práticas como complementar, como importante para auxiliar no tratamento médico convencional. O Reiki, yoga, acupuntura, auriculoterapia, são 29 práticas. Aromaterapia, entre muitas outras. É muito legal que você falou que elas já são aprovadas. Sim. E um ponto de atenção é para trabalhar junto, não abandonar o tratamento que você já faz e só ficar com a terapia complementar. Como que funciona? Exatamente, é um complemento, Nenhum paciente que já está em tratamento vai abandonar o tratamento, deixar de tomar algum medicamento por conta da terapia. É importante associar. Porque o que a terapia, o que essas práticas fazem no organismo? Elas equilibram, Então, elas amenizam o estresse, a ansiedade, traz calma, ensina muitas vezes a respirar, oxigenar as células e também trazer um equilíbrio dos chakras, fazendo um alinhamento. Com isso, as células começam a trabalhar melhor. Então elas são ótimas para quem tem ansiedade, depressão, estresse, pelo que você está me contando aqui? Também, entre outras doenças, como as terapias integrativas não atuam só no físico, elas atuam também no sistema límbico, no sistema endócrino, Nós terapeutas, nós utilizamos técnicas que às vezes estimulam ou inibem a fabricação, o funcionamento de algumas glândulas também. Então, podendo atuar na pressão, no diabetes, em problemas de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Então, várias doenças podem ser prevenidas utilizando
algumas práticas, né? Algumas técnicas. Olha que ótimo. E nós temos pergunta lá de casa para você. Vamos ouvir? A pergunta que eu tenho é: as práticas integrativas, elas envolvem uma visão diferenciada do ser humano e dos medicamentos? Muito obrigada, Rosana. Com certeza. A prática integrativa, por exemplo, o medicamento, né? Na terapia integrativa, a gente procura trazer alimentos e soluções naturais, né? Não trazendo o mínimo possível de reações, porque o medicamento, o que acontece? Ele cura, porém ele tem alguns efeitos colaterais. E na prática natural, esses efeitos são amenizados, né? De uma substância, às vezes em doses pequenas, às vezes tirada com toda a técnica, né? Trazendo a essência da própria natureza, né? Da própria planta, em doses mínimas. E aí o corpo vai se acostumando e vai tratando aos poucos, né? Sem trazer aquele efeito tóxico, né? O efeito da medicação para o corpo. Então é importantíssimo. E é o que falei no começo, né? A medicina tradicional, ela foca muito na doença. Então ela usa muito o medicamento para tratar os sintomas do momento. A prática terapêutica, ela usa, né, o cuidado buscando a origem que causou essa dor, por exemplo. A dor de cabeça, o médico muitas vezes vai trazer o analgésico e pronto, acabou. E às vezes pode ter repetitivas vezes ele voltar a ter essa dor de cabeça. A causa muitas vezes não foi cuidada, não foi tratada. Porém, e como descobre nessa terapia a causa? Então, na terapia, a gente trazendo o alinhamento, né, a harmonização de todos os corpos, mental, espiritual, emocional, físico, né, trazendo uma linhagem, uma ordem e um equilíbrio, faz com que as células trabalhem diferente, trabalham melhor. Mas em todos os tipos? Isso seria no reiki, seria na acupuntura? Ou todas as terapias, elas partem de uma mesma base, que consegue alinhar dessa forma o nosso corpo? Cada terapia parte de uma base diferente, né? Por exemplo, o reiki, ele vai usar a imposição das mãos, ele vai tratar o corpo físico e o corpo sutil. Né? O corpo sutil, ele vai alinhar a parte emocional, o mental, né? Com isso, faz com que o organismo trabalhe, que as células se realinhem, né? A parte de yoga, a respiração, vai melhorar a oxigenação do corpo, vai liberar mais gás carbônico e aí a célula começa a trabalhar melhor. Tem algumas práticas, como a auriculoterapia, por exemplo. O que é a auriculoterapia? A auriculoterapia é muito utilizada, são as sementes, né? As famosas sementes que são colocadas no pavilhão auricular, e elas vão atuar pressionando alguns nervos, né? E também de uma prática assim de muito estudo, mas que isso vai amenizar, assim, o alívio é imediato muitas vezes, né? Então, mas não trata a doença. Se a pessoa tem a doença instalada, ela precisa de um médico. A terapia, ela vem complementar, ela vai aliviar o sintoma, né? Porém, ela precisa fazer um acompanhamento médico em todas as... Então, o maior ponto de atenção aqui, você está em alguma doença, está sentindo alguma dor, precisa procurar um médico e com a ajuda da terapia conseguir trabalhar melhor os sintomas, descobrir melhor o tratamento e ter uma vida mais integral, mais saudável. Sim. Você é enfermeira oncológica. Como que as terapias entram no tratamento de uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer? Bom, Ana, no meu caso, eu conheci essas terapias porque apesar de ser enfermeira, trabalhar muitos anos na parte oncológica, eu tive câncer, né? Eu tive câncer de mama em 2010. Até então, eu não conhecia essas práticas. Então, quando você tem uma doença grave, um diagnóstico, você busca recursos alternativos. E sempre assim, eu sempre fui uma enfermeira muito disciplinada, né? E sempre tentei trazer à íntegra tudo que o médico, assim, arrisca, tudo. Eu não deixava entrar nada que não fosse fora do tratamento médico, né? Convencional, a medicina tradicional. Porém, quando você passa pelo processo, você busca mecanismos, né? O que eu posso fazer para melhorar?
que eu posso fazer para me trazer um bem-estar, um conforto, para amenizar o pensamento que você tem, eu vou morrer, né? Não tem mais cura, não tem mais jeito. Então, porque esse é o primeiro pensamento. É o primeiro pensamento. Não tem, é raro. As pessoas que falam que nunca pensaram, sabe, eu assim, questiono, né? Mas foi o primeiro pensamento, mas eu falo, isso não é meu, eu vou buscar técnicas e vou buscar alternativas para driblar todo esse problema. Então, eu comecei a fazer Reiki, né, a receber sessões de Reiki e me senti muito bem, porque eu fazia uma quimioterapia muito agressiva, porque eu tive um tumor muito agressivo. E automaticamente as reações eram fortíssimas, né, as reações da medicação. Muito vômito, passava muito mal, muita fraqueza. E a partir do momento que eu comecei a fazer o Reiki, foi amenizado. Eu não tive mais vômito, né? As feridas da minha boca amenizaram. Eu comecei a tratar com a aromaterapia e também a fitoterapia, né? Qual que é a diferença da aromaterapia, da fitoterapia e do Reiki? Explica pra gente, que é muito interessante saber. Porque muita gente que pode estar assistindo você está passando por um momento que você já passou, já superou e é o maior exemplo aqui sentada comigo para falar dessa história positiva. Sim, a fitoterapia, ela trabalha a utilização das plantas, né? Elas retiram tudo que a planta há de melhor a oferecer, lembrando que é importante colocar que a dosagem, né? Em dosagens adequadas. Não é qualquer pessoa ter uma plantinha no fundo de quintal, a vizinha tem uma planta, o tio tem uma planta, outro tem uma planta, vai lá em casa, faz o chazinho e dá, não é isso? E você sabe, Ana, que mesmo chás que não são diluídos adequadamente pode trazer toxicidade para o corpo. Olha só. Ao invés de amenizar, você vai trazer uma sequela, né? Então, a fitoterapia, ela estuda exatamente o que cada planta possui, né? O que a gente vai trazer dos benefícios de cada uma, é um estudo bem complexo, né? E a dosagem para cada ser. O meu tipo físico é diferente do seu, é diferente do outro, e isso pode interferir, a dosagem. Então, é muito individual essa consulta, né? E a aromaterapia, ela traz também através dos óleos essenciais, que são retirados das próprias plantas, com uma técnica mais minuciosa, né? De uma coleta assim mais criteriosa também, e eles são utilizados também trazendo os benefícios das plantas, das flores, né? Mas ela é utilizada na parte não só de ingestão, mas a parte aromática, né? Entendi. Que quando você inala uma substância, são captados, né, pelos neurônios, né, que a gente tem. A parte neural que tem dentro do nariz, as papilas olfativas, elas captam essa substância e levam diretamente para o cérebro. Olha só, né? Diretamente para o hipotálamo. E lá é distribuído para o corpo. E essas essências, né, esses óleos essenciais, eles podem estimular ou inibir o funcionamento de glândulas do nosso corpo. Por isso que também não hoje a gente vê essa venda de óleos, né, indiscriminada muitas vezes. Sim. Então, não é qualquer óleo que você pode colocar, ingerir, tem que ter um estudo muito grande. A minha preocupação enquanto terapeuta é a utilização da população em geral, sem ler, sem saber os efeitos que essas plantas podem ocasionar no nosso corpo. Então tem que saber, tem que ir um profissional adequado, responsável, que estudou e está preparado. Sim. E que tem o direito de fazer isso e sabe usar direitinho. Não dá para ir comprar de qualquer pessoa. Exatamente. E começar a se aplicar e achar que vai resolver a vida. Sim, eu tive várias pessoas que eu conheci, que chegou, né, até mim, com queimaduras. Porque além de estar fazendo a químio, de ter todo esse processo, né, oncológico que agride muito a mucosa lisa, e além de já estar com essa mucosa delicada, ainda ingerir os óleos essenciais que trouxeram queimaduras. E aí, em muitos casos, precisaram parar o tratamento. Então, assim, acaba prejudicando o tratamento tradicional, né? O tratamento médico. Que é tão importante. Sim. A terapia, na verdade, é uma aliada a esse tratamento tradicional. Que você procurou, que você me contou aqui, Sim. o Reiki, que te ajudou. E daí foi esse despertar para você ajudar outros pacientes? Sim. A partir da experiência, né?
quando eu percebi que amenizou, né, as feridas com as ervas que a gente fazia bochecho, engolia, com o reiki, que trazia, além de trazer assim, diminuição do estresse, você ficava calma, relaxada. Até meu marido falava, hoje é dia de reiki, então pode ir. Que ele via assim, o quanto eu voltava diferente das sessões. Você falou que é com a imposição das mãos? Sim, a técnica é com a imposição das mãos. Né? Em 2015 eu comecei a fazer os cursos, né? Eu fiz o curso para fazer autoaplicação, porque eu queria fazer todo dia, Olha sabe, só. em mim. Então eu fiz os cursos, comecei a fazer autoaplicação e eu não tinha um resultado assim, a base assim, na frente dos médicos, né? Eu não tinha um resultado que seria positivo, né? Era um tumor muito agressivo, o tratamento não tinha sido muito eficiente, então não teria muitas chances. E aí eu percebo que quando eu começo, né, mudar meu pensamento, a minha respiração, a minha forma de viver, né, a lidar com os meus monstros, assim, né, com as coisas erradas que eu fazia, que eu não tinha conhecimento, então eu percebi que eu comecei a melhorar, né, que os meus exames começaram a ficar diferentes. E até a parte óssea, né, que é uma parte muito difícil de recuperar, eu tive recuperação. Olha isso. Você falou que algumas vezes da força do seu pensamento, eu já recebi vários profissionais que comentaram Sim. sobre isso. A gente ainda não está preparado e não sabe como isso comanda tudo? Sim. É interessante que a gente fala muito da lei da atração, né? A gente Sim. quer saber como funciona, mas a gente não consegue, em muitos momentos, trazer para nós. E é fácil, é simples. Então me ajuda quem está assistindo a gente, todos o pessoal aqui do estúdio, às vezes está precisando de alguma coisa, está querendo alguma coisa, está passando por um momento difícil, mas não sabe, não conhece conhecimento de como fazer através do pensamento atrair coisas positivas para a vida dele. E através do pensamento eu consegui e consigo hoje me manter saudável, né? O pensamento, ele é formado dentro do córtex cerebral. Então, o cérebro, ele faz uma força, ele tem uma vibração. A gente fala sempre de energia, vibração energética. E o cérebro, ele vibra quando a gente pensa, né? Então, o pensamento, quando chega, né, nesse local e ele emite uma vibração, isso cai na corrente neural, né, nos neurônios, e é transmitido para todo o corpo. Então, pensamentos positivos vão ter uma vibração maior, né, em hertz, medidas em hertz, inclusive, e pensamentos negativos, uma vibração mais baixa. Então, quanto você consegue pensamentos mais altos, com vibrações mais elevadas, e hoje a gente consegue muitas técnicas através de meditação e também de ouvir, né, frequências energéticas elevadas, mais altas, assim. Então, você consegue transmitir essa frequência para o teu corpo e as células, né, aumentam a vibração e melhora o funcionamento também. Olha então, só que eu acho que depende da gente. Sim. Depende de sim. cada um de nós. E falando nisso, tem mais uma pergunta de casa. Os meninos vão rodar o VT para você assistir. Vamos saber. Olá, meu nome é Deise, sou terapeuta integrativa, auriculoterapeuta, mestre Reiki. As terapias integrativas são baseadas em evidências científicas? Sim, Ana, são baseadas em evidências científicas, tanto que são hoje até aprovadas pelo Ministério da Saúde. Tem vários trabalhos científicos em andamento. A USP, ela libera assim, vários, né? Tem muitas coisas ainda que está sendo estudada, colocando, né? E também o que eu peço, né, para os terapeutas é colocarem isso, né, fazerem esses trabalhos científicos, assim, publicarem. Para reforçar. Sim. Você estava falando ali nos bastidores, enquanto a gente estava conversando sobre a pauta, que tem vontade de escrever um livro e contar a sua história e falar da sua experiência positiva? Sim. Em 2024 eu quero escrever esse livro. Né, já tenho muitas coletas de dados já prontas, né, para fazer, justamente para passar para as pessoas todo esse, em detalhes, né, toda a minha trajetória durante a doença, porque eu não foquei na doença, eu foquei em mecanismos de cura. Eu fui estudar física quântica,
Olha só. Né? Então, eu fui modificando a vibração energética do pensamento, do corpo, porque não adianta, Ana, a pessoa ter uma alimentação saudável, não adianta ela praticar exercício se ela não cuidar do todo. Ela está comendo saudável com pensamento negativo. Ela está fazendo exercício, mas ela não consegue se livrar do peso, né, da carga, do estresse diário. Então, não é só comer saudável, alimentar, fazer exercícios, né? Fazer meditação e não conseguir concluir o todo, sabe? Trazer o equilíbrio mesmo, o relaxamento, ele entender o próprio ser, né? Buscar dentro dela, assim, o que eu sou, o que eu quero ser. E é tão difícil isso. Não é difícil, Ana. Olha só. Não é difícil, é Não. prática, não é difícil. Gente, eu vou confessar que eu tenho um pé no pessimismo. Então, para mim, conforme você vai falando, vai dando uma cutucada aqui, porque eu acho tão difícil a gente cuidar, doutrinar esse pensamento para alinhar tudo dentro da gente. Uma coisa importante é a pessoa não ter pressa, né? Às vezes a pessoa vai numa sessão e já quer sair de lá diferente, né? Eu trato e trabalho assim há muito tempo, anos, né? Isso a gente vai colocando todo dia um passo, todo dia uma pitadinha, e aí a gente vai conseguindo. Não é de uma vez, né? São doses homeopáticas. A homeopatia, inclusive, é uma das terapias. Muito usada Sim. pelos pais para as crianças. Sim. Como alternativa. Ajuda, é viável, é bom, indicado para qualquer criança, para qualquer tratamento. Sim. A prática integrativa ela é utilizada, não tem nenhuma contraindicação e nem faixa etária. Qualquer pessoa pode fazer, né? É claro que algumas são mais indicadas de acordo com o tratamento que almeja. Quem está assistindo a sua entrevista e quer procurar, qual que é a dica que você dá para chegar num profissional de confiança, para não cair aí, como você falou, das histórias dos olhos, que muitas vezes podem prejudicar ao invés de ajudar? Para quem está assistindo a gente, qual dica que você dá? Olha, é importante a pessoa que vai procurar um terapeuta que busque a certificação, né? Qual o trabalho? Será que foi só aquele curso de internet, né? Será que ela tem uma certificação? Será que ela tem uma escola, né? O registro dela, né? Tem uma faculdade por trás, né? Acho que isso tudo é importante saber. De onde vem, qual a origem, né? E a minha base, eu sou enfermeira, então essa minha base da área de saúde me traz uma visão um pouco mais ampla, porque eu consigo associar o corpo físico, né, com o corpo sutil. Então, para mim, fica mais fácil, né? Sim. Outras pessoas que não são da área de saúde, que também são terapeutas, vão estudar, né? E aí buscar mesmo a carga horária, né, o currículo desse terapeuta. Procurar certinho. Sim. A gente está terminando o nosso programa. 2024, um ano novo, novas possibilidades. Aquela dica para deixar tudo organizado e cuidar do pensamento. Com certeza. Queria que você deixasse para quem está assistindo. Desculpa. Ana, olha, uma dica muito legal assim para as pessoas que vão entrar no 2024. Toma um banho, né, de energia. Toma um banho, relaxa, deixa a cabeça livre, deixa os pensamentos do trabalho, né? Tem um momento só para você, né? Falar, hoje eu vou curtir longe do celular, as pessoas estão tão conectadas, né? Desconecta um pouco, coloca o pé descalço na terra ou na grama, abraça uma árvore, respira. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, que é essencial para a gente viver a nossa vida, é respirar. Então, respirem, gente, enche o peito, né, com vontade e tragam esse bem-estar para vocês. Respirar puro, né? Eu acho que é isso, Ana. Muito obrigada. Aprendi muito obrigada. Obrigada, viu? eu que agradeço. Aprendemos que devemos cuidar do nosso pensamento e saber respirar e aproveitar cada momento. Este foi o Rede Vida Serviços sobre terapias alternativas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.